Boa tarde e a paz do Senhor a todos que irão ver esse vídeo. Estou aqui mais uma vez no Momento Dorcas nas Oliveiras para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, para compartilhar com vocês a vontade do Senhor, para aprendermos juntos a vontade do Senhor para mim e para você. Porque nós somos humanos, estamos aqui sujeitos a errar, a fracassar, a decepcionar, a sermos decepcionados. Mas a palavra do Senhor, ela fala: perseverai, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, as outras coisas é acrescentadas em nossa vida. O perdão, o amor, a compreensão. Então, se buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Ele nos abençoa com a justiça dele também. Então, nessa tarde, é momento de nós buscarmos a presença do Senhor, é momento de buscarmos a justiça do Senhor. Porque muitas das vezes a justiça do homem é falha. Muitas das vezes a justiça do homem nos traz decepção. Muitas das vezes a justiça do homem nos condena. Mas a justiça de Deus, ela te justifica perante os homens e perante Deus. A justiça de Deus te capacita. A justiça de Deus traz a presença do Espírito Santo para a sua vida. Então, nessa tarde, busque a justiça de Deus para a sua vida. Busque o perdão de Deus para a sua vida. Porque se você buscar o perdão de Deus, você vai aprender a perdoar o seu irmão. Se você buscar a justiça de Deus, você vai ser justo com o seu irmão. Se você buscar a justiça de Deus, você vai amar o seu irmão. Amém? E a palavra do Senhor, ela me faz compartilhar com vocês essa tarde o texto de Raabe. E o texto de Raabe se encontra em Josué, no capítulo 2 e no versículo 5 e 4, que diz a introdução do texto. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens espias, dizendo: ide reconhecer a terra. E a Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vierem a ti e entraram na tua casa, porque vieram a espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançarei. Então, a palavra do Senhor hoje, ele nos traz à memória o texto de Raabe. Raabe era uma mulher naquela época que vivia naquelas terras. Ela era uma prostituta, ela era uma jovem prostituta. O Senhor, quando o Senhor quer usar uma pessoa, o Senhor o Senhor não está vendo o que essa pessoa é, o que essa pessoa foi, o que essa pessoa tem no passado dela. Quando o Senhor quer usar uma pessoa, Ele usa no presente, do jeito que a pessoa está. Então, Raabe, quando Deus usou ela para esconder aqueles 2 homens ali, aqueles 2 servos de Josué, Raabe era uma prostituta. Raabe estava prostituta ainda. Mas o Senhor já sondava o coração de Raabe, porque o Senhor é quem sonda o meu e o seu coração. O Senhor já conhecia Raabe. Então, o Senhor sabia que podia contar com Raabe, porque a proposta do Senhor na vida de Raabe ia começar naquele momento, mas como ia terminar, só o Senhor que sabia. Raabe não sabia do que iria acontecer depois que ela ajudasse aqueles servos de Josué.
aqueles guerreiros de Josué. Ela não sabia. Raabe não sabia que ela iria enfrentar o rei e esconder 2 inimigos dentro da sua casa. Raabe não sabia disso. Ainda sendo prostituta, ela não sabia. Mas Raabe foi uma mulher que se destacou diante daquela situação e naquela época em defesa dos homens de Deus, em defesa do propósito de Deus. Porque era propósito de Deus que Josué entrasse naquela vila e conquistasse, guerreasse contra aquele povo e ganhasse aquela guerra. Era propósito de Deus, era projeto de Deus que Josué ganhasse aquela guerra. E quando Deus tem propósitos e quando Deus tem projeto com alguém, não importa o inimigo que levanta, não importa o murmurador que levanta, não importa a crítica que levanta. Quando Deus tem projeto na minha e na sua vida, não importa o gigante que se coloca diante de nós, transformado em cordeiro. Porque o projeto de Deus, ele cumpre independentemente da sua vontade ou da vontade do gigante. É projeto de Deus. Era projeto de Deus que Raabe levantasse, mesmo sendo uma prostituta, mesmo sendo uma mulher onde todos o acusavam, onde todos jogavam pedra. Era projeto de Deus que ela levantasse e se colocasse de pé e ajudasse aqueles servos de Josué naquela época. Então, quando Deus tem projetos, quando Deus tem propósito na vida de alguém, não adianta acusações, não adianta flechas, não adianta maldição, não adianta seta do inimigo, não adianta, porque o projeto de Deus, ele cumpre. O projeto de Deus, ele cumpre. Então Raabe, ela se colocou de pé naquela situação e falou assim: até aqui eu sou Raabe, mas aqui para frente eu sou serva do Deus vivo. Quando Raabe escondeu aqueles 2 centuriões na casa dela, aqueles 2 servos de Josué, ela não sabia o que Deus ia fazer na vida dela, mas a única coisa que ela queria era que Josué desse a palavra que a família dela ia ser poupada naquela guerra. Então Raabe se levantou e se colocou de pé e falou: eu defenderei a minha casa, eu me colocarei à disposição, eu me colocarei na frente desses 2 homens e na frente do rei, mas eu defenderei a minha casa. Eu vou fazer com que o meu pai e a minha mãe sejam poupados nessa guerra, porque eu estou à disposição. Raabe não negou para o rei que tinha escondido aqueles 2 homens. Raabe não escondeu aqueles 2 homens porque Raabe queria. Não, Raabe não enfrentou o rei porque ela queria enfrentar o rei. Ela enfrentou o rei porque era projeto de Deus, era propósito de Deus. Ela enfrentou o rei porque Deus tinha planos na vida dela. Ela enfrentou o rei porque ela sabia que o Deus que Josué servia era um Deus que ela estava procurando há tanto tempo e não estava encontrando. Raabe enfrentou o rei porque ela sabia que o Deus que Josué servia era o Deus que ia resgatar e salvar a família dela diante daquele povo idólatra, daquele povo pecador. Então Raabe foi uma mulher que ela se colocou à disposição do Senhor para fazer a diferença naquela situação. Então, muitas das vezes, o propósito de Deus em sua vida e na minha vida, se não meditarmos na palavra do Senhor, se não nos alimentarmos da palavra do Senhor, nós deixamos o projeto de Deus parado, travado, devido a acusações, a flechas, a gigantes, a pedras que jogam. Então a palavra dessa tarde é para que você se levantar e se posicionar como uma Raabe na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu local de trabalho. Seja uma Raabe, se coloque na disposição do Senhor, se coloque na presença do Senhor e fala: Senhor, estou aqui. Raabe não conhecia o Deus de Josué, mas ela já ouvia falar do Deus de Josué. Então ela ajudou, por quê? Porque ela ouvia falar do Deus de Josué, do Deus de Moisés. Então, se ela se colocou à disposição para ajudar aqueles 2 homens, é porque ela já queria conhecer o Deus de Josué. Se ela se colocou à disposição de morrer pelos 2 homens, é porque ela conhecia que o Deus de Josué ia livrar ela. E ela não olhou o que ela era, ela não olhou o que ela fazia. Ela simplesmente fez, ela simplesmente aceitou, ela simplesmente permitiu para que a família dela fosse poupada.
E Deus abençoou a vida de Raabe, né? Deus abençoou ela. Ela cumpriu a vontade, ela ajudou aqueles centuriões, aqueles servos de Moisés, e Deus abençoou a vida dela. Porque ela aceitou a transformação de Deus, ela aceitou a mudança que Deus lhe trouxe para ela a partir daquele momento. Porque tudo na vida dela mudou. Então, nessa tarde, a minha palavra é, a mensagem do Senhor nessa tarde é, seja uma Raabe. Não deixe que as pessoas te acusem pelo que você fez. Não deixe que as pessoas te massacrem pelo que você fez. Porque Deus não está olhando o que você fez, Deus está olhando o que você faz hoje. Deus não quer saber do seu passado, Ele quer saber do seu presente. Porque o futuro é só dele, o futuro é de Deus. Mas o seu presente Ele quer saber. Então, no seu presente hoje, seja uma Raabe. Se coloque na dispensação do Senhor. Se coloque de prontidão. E se declare: eu pela minha casa, eu pela minha família, eu me coloco na presença e na frente do meu inimigo. Mas vai se colocar na presença do inimigo, use as armas que o Senhor te dá. A oração, a fé, a perseverança. Se coloca na presença do seu inimigo, sim, mas vai pro joelho, busca de Deus. Pede a Deus para que Ele seja com você nessa batalha. Muitas das vezes nós escondemos pessoas, né? Raabe escondeu 2 servos de Josué sem saber o que Deus tinha para entregar ela no futuro. E um deles casou com Raabe. Raabe aceitou o Deus daqueles centuriões de Josué e eles casou com ela. Porque Deus, quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele transforma por completo. Ele nos surpreende por completo. Ao mesmo tempo que Raabe era uma prostituta, nesse texto, Raabe era uma temente a Deus. Ao mesmo tempo que Raabe era uma prostituta, Raabe era uma pessoa auxiliadora. Ao mesmo tempo que Raabe era uma prostituta, Raabe se tornou uma soldada. Ao mesmo tempo que Raabe era uma prostituta, Raabe se tornou esposa de um dos protegidos dela nesse texto. É isso que Deus faz com nós. É isso que Deus faz quando nós deixamos, quando nós decidimos que queremos viver na dependência dEle. É isso que Deus faz comigo e com você. Ele traz o futuro para nós no presente e nós não entendemos. Porque o presente nós entendemos porque nós vemos, o futuro quem vê é só Deus. Mas quando Deus quer levantar em nosso favor, Ele só considera o nosso presente. Ele não considera o seu passado. Se Deus considerasse o nosso passado, nós não teríamos direito à misericórdia dele. Mas Ele é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, porque Ele não considera o passado. Deus não considera Deus não ama o meu pecado, mas Ele me ama como pecadora. Ele não ama o meu pecado, mas Ele me ama. O Senhor me perdoa porque Ele me ama. Não que Ele ame o que eu faço de errado, mas Ele me perdoa porque Ele me ama como pessoa, porque Ele ama a minha alma. É a minha alma que importa para o Senhor. Não é as minhas ações do passado. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós deixamos de vivemos uma velha vida e começamos a viver uma nova vida. Então aquilo que fazíamos no passado não faz sentido continuar fazendo no presente. Então quando Raabe se prontificou a ajudar aqueles dois servos de Josué, se ela tivesse olhado para ela e visto, não, eu sou uma prostituta, como farei isso? Como farei isso se eu sou uma prostituta? Quem vai acreditar em mim? Se ela tivesse olhado o que ela vivia, o que ela fazia, ela não tinha se posicionado diante daqueles homens e diante daquele rei para ajudá-los. Mas Deus tinha planos no coração e na mente dela. Porque a partir do momento que Deus entra na sua vida, Ele muda os seus planos, Ele muda o seu coração, Ele transforma a sua mente. Porque Deus ama nós como pessoas.
Deus ama nós como pecador, mas Ele não ama o nosso pecado. É o nosso pecado que entristece a Deus. É o nosso pecado que nos afasta de Deus. Então a palavra do Senhor fica nessa tarde. Como Raabe agiu. Como Raabe atingiu e chamou a atenção do rei. Como Raabe se colocou na direção daquela situação e falou: eu me colocarei de pé diante do rei em defesa da minha família. Então, você se coloca de pé diante de Deus a favor de quê? De quem? Quando você se coloca na presença de Deus, você se coloca na presença de Deus a favor de quem? Se posicione como Raabe. Se posicione como Raabe. Se posicione como a Débora. Também. E tem tantas outras. Se posicione como a Ruth. Vamos nos posicionar como Ruth. Vamos nos posicionar como Esther. Vamos nos posicionar como Raabe, como Débora, como Ana. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Que as palavras do Senhor possam falar à sua mente, ao seu coração. Que a vontade do Senhor venha te fortalecer nesses dias de hoje. Que o Espírito Santo venha traduzir a vontade do Senhor para mim e para você nesses dias de hoje. Para que venhamos caminhar com segurança na presença de Deus. Para que venhamos ter noção de que o nosso passado não importa para Deus. Apenas o nosso presente. Mas que devemos ter consciência de que se nós somos filhos de Deus, somos libertados do nosso passado, não devemos viver no passado. Não viva no passado. Não viva no seu ontem. Não permita que o seu ontem estrague o seu dia de hoje. Não permita que as suas atitudes de ontem estraguem as suas atitudes de hoje. Porque para Deus o nosso presente é muito importante. Para Deus o nosso presente vale ouro, vale tudo. Porque para Deus, o que importa para Deus é o nosso presente, porque do futuro só Ele sabe. Do meu futuro e do seu futuro só o Senhor sabe. Glória a Deus, porque só Ele sabe. Glória a Deus, porque só o Senhor sabe do meu futuro. Glória a Deus. De saber que o Senhor é quem cuida do meu futuro. Não sou eu, não é o homem. Então, se o Senhor cuida do meu futuro, o Senhor vai cuidar e vai reservar coisas boas para mim. Se o Senhor cuida do seu futuro, Ele vai reservar coisas maravilhosas para você. Então, levante nessa tarde, se posicione como a Débora, como a Raabe, como a Esther, como a Ruth. Não tenha vergonha de dizer: eu sou uma Raabe, porque eu me coloco na presença do Senhor. Eu enfrento o gigante que for preciso para defender a minha causa, que é a minha família. Então não se envergonhe de levantar e se posicionar como a Débora, que foi para a guerra junto com aqueles homens para vencer aquela guerra. Amém? Fica essa palavra nessa tarde para você e que o Espírito Santo te leve a buscar mais a presença do Senhor, a viver mais na dependência do Senhor. Que o amor de Cristo te preencha e que te guarde o seu coração de todo mal, de toda enfermidade da carne. E que o Senhor sara a sua mente, sara o seu psicológico. Porque não adianta nós vivermos hoje em dia com tantas mentes doentes. Devemos aprender que o Senhor é o Senhor que sara as nossas vidas todos os dias. Porque a Bíblia fala que o choro dura só uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhã. E se nós crermos na alegria do amanhã, nós vamos dormir uma noite em paz com Cristo. Amém? Fica essa palavra nessa tarde e que o Senhor possa abençoar a sua vida poderosamente.